Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Gente, obrigado. Aurélio, estamos aí completando mais um episódio. Quase um ano já. Quase um ano de Vai ter podcast. Vai ter festa. Mas para que continuamos com o nosso projeto, precisamos de vocês seguindo as nossas redes. E, gente, entra lá, @podchef no YouTube, @podchef oficial no Instagram. E assistam, ouçam no Spotify, passem para os amigos, para todas as pessoas. E hoje, mais uma vez, ao lado do meu grande amigo e companheiro Aurélio, e de uma responsa hoje, hein, companheiro? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Não preciso nem dizer. Nossa, praticamente, Roberto Erasmo. Realmente hoje a gente está com a responsabilidade, não que nas outras vezes a gente não tivesse, né, Rony? Mas assim, hoje a gente está fugindo um pouco do nosso meio, então a gente vai sofrer um pouquinho aqui, mas a gente vai aprender muito, tá? E precisamos aprender. Porque hoje a gente vai tratar de um assunto que é um assunto muito sério, tal, e o PodChef também entrando nessa questão de fazer esse trabalho, né, de prestação de serviço para a comunidade com informação, né? Esperamos que seja o primeiro e que a gente faça muitos outros, né? E para isso hoje trouxemos aqui 2 convidados de garbo e elegância, né? Você percebeu, né, Rony? Até me senti feio aqui. Hoje o comportamento tem que ser outro, porque... Eu devia ter posto minha gravata. Hoje não, hoje pode, chefe, cara. Mas tudo bem, a gente está aqui hoje com muito prazer, né, em receber vocês, Ludmila Casagrande e o Henrique Ferreira. Grandes. Tá? Os 2 são psicólogos, né? Eles vão falar um pouco sobre a trajetória deles. Trabalham com psicologia clínica, né? E eles têm foco em metodologia de terapia ABA. É isso? Mais ou menos isso? Né? Mas vamos deixar que eles se apresentem, companheiro. Tá? Realmente, obrigado por ter aceitado nosso convite. Acho que você vai ter que puxar o microfone mais para você. Isso. A gente quer te ouvir, tá, Ludmila? Tá? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E aqui, né, sempre chefe, pode falar, né? Nossa, muito obrigado, gente. Também é a minha primeira vez em participar de um podcast. Muito legal. Porque muitas vezes a gente fica assistindo, né? Hoje eu estou aqui, então é uma tomada de perspectiva totalmente diferente. Olha, temos já um espaço aqui já na DGA para vocês montarem de vocês, tá? Sim, sim. Já pensou? Se quiser, a gente ajuda. Dá uma consultoria. Sim, aí. claro. Ótimo. E, bom, muito obrigado, né, pelo convite. E vamos bater esse papo, né? Pode ficar relaxado, Henrique. Aqui entendeu? O papo é sério, mas a gente não precisa ser tão sério, né, Rony? Até falar nisso, hoje vai ser mais tranquilinho. Recebemos até um presente aqui, Aurélio, hoje aqui, ó. Hoje, para dar uma quebrada aí, a gente recebeu o pessoal da Pipoquinha. Um abraço pro nosso amigo Luciano. Obrigado pela parceria. E eu pensei muito na Pipoquinha porque a gente vai estar tratando de um tema hoje que é muito importante, que é sobre o autismo. E vamos estar falando das nossas crianças. Isso é maravilhoso. Então, eu queria saber de vocês, por que a psicologia... Você não deixou a Ludmila falar. A Ludmila vai falar. Só ele agradecer. Verdade. Deixa ela falar que ela está nervosa também. Vamos lá, Ludmila. Vou agradecer de novo. Agradecer. Fiquei muito feliz com o convite. E espero que a gente consiga atingir o objetivo de vocês, que é informar mais as pessoas, tirar dúvidas, enfim, que a gente consiga. Seja bem-vindo. Obrigada. Tem balinha hoje, tem o podcast. É um ano, né? Tá na hora de melhorar, né? Os outros convidados nos desculpem, mas hoje o tratamento foi especial aqui, tá? Que ótimo. Bom, então te interrompi, como sempre eu faço, né? Bem mal educado. Sempre assim. E a gente queria saber de vocês, um pouco de vocês, né? Da vida de vocês, o que vocês fizeram antes de começar a trabalhar com a psicologia. Fale como foi o verão passado. Outras profissões, a formação, né? E as experiências que vocês têm, assim, de forma mais sucinta. Depois a gente pode abranger durante o bate-papo com mais destaque. Mas
De onde você vem? Você é de onde? De onde, Henrique? Bom, eu sou um londrinense, pé vermelho, vermelho, né? Desde sempre. Moro no mesmo bairro a vida inteira. Qual bairro? Qual Qual bairro? bairro? É o Parque das Indústrias. Ah, lá em Londrina, lá. ali no Perto fundo do Grêmio, Ouro né? Branco. Não, você é meu vizinho, Ouro então. Branco, lá, Eu é. moro lá no Monte Belo, Lagoa Monte Dourada. Belo, sei. Esse menino aqui, ele lembra lá do Cafezal, dos caqui que tinha ali. É. Tinha um... O senhorzinho que passava com a carroça lá nas plantações de caqui, ó. Lá plantação pertinho. de caqui, mas Ali era isso tudo aí plantação acho de caqui antigamente. Acho que era antes do meu tempo. O Rony é um pouquinho sim, viu? Teve ali, né? Mas, na- não, mas eu brincava muito lá também, né? Porque antigamente a gente tinha bicicleta, né? E, nossa, a gente andava lá no Monte Belo, lá no Todo cafezal ali. Que eu sou um cara de bairro mesmo, de vila, né? Ah, que legal. É muito De vila. gostoso. Nossa, eu gosto. É onde tudo acontece, na verdade. É. A vila é uma família, né? Uhum, não, inclusive, vamos dizer assim, uma vila muito boa, porque tem tudo lá, né? Tem a tal da escola, tem que eu estudei a vida inteira no mesmo lugar, tem o postinho de saúde, que a gente fretou a vida inteira o mesmo postinho de saúde. Era, mercado, que era a vida inteira no mesmo mercado. Então Aquele ainda que vem na caderneta. A venda é. Aí, tinha rapaz, isso é caderneta, bom demais. Pegava Nossa, pão, então- pagava por mês. Nossa, eu lembro de uma época que em Londrina, o cara passava entregando pão e o saquinho de leite deixava em cima do muro. Assim. Eu lembro, eu já vou aumentar o ar. hein? Sinta-se em casa. Começando a tremer. Sinta-se em casa. Eu lembro esses anos, né, que passava um cara de carroça e era naqueles containers de leite ainda. Ele Nossa, tirava era muito bom. e colocava numa caneca, a gente acordava cedinho e pegava. Então Hoje nem o leite é mais o leite, né? É. A gente já nem sabe o que outra vem no coisa, leite. outra coisa, Mas até para fazer um gancho com a psicologia e com a minha visão da psicologia, né? Eu sou um cara que veio do bairro, então, né? Então, na minha vivência é muito comum, então, indicar para os Guilherme, pais puxa só mais um pouquinho próximo pra você fazer favor. o social, né? Falar, vamos estimular socialmente as crianças, vamos levar para as crianças para o parque, vamos levar para as crianças numa feira, vamos levar as crianças para exposição. Lembra que tinha exposição? E desde pequena a gente ia na exposição, via boi, via cavalo, via tudo, né? Então, quem tem essas vivências, vamos dizer assim, da rua, né? A raiz, né? Então, parece que tem uma criatividade maior, né? Tanto para orientar, mas como para brincar, ensinar a criança a brincar, estimular A questão do lúdico e tudo mais. A questão do lúdico. É porque desculpe assim, né? Eu posso falar bobeira, se eu errar, você me diga. Porque, assim, é o tipo de atividade que, embora você tenha que manter um determinado distanciamento, mas é importante você ter algum grau de sensibilidade. Né? Você não pode simplesmente ser um profissional que simplesmente veja tudo aquilo de forma fria e só raciocine. Eu acho que a emoção faz parte disso, até para você... você não pode ser conduzido pela emoção, lógico, mas assim... Mas para você ter condições de, sei lá, digamos assim, eu acho que nesse envolvimento num tipo de terapia, de tratamento que você está fazendo. Lógico, você não vai ser amigo da criança ou amigo do teu paciente se for adulto, mas para você entender, de certa forma, você acaba tendo que entrar um pouco naquele mundo. E se você tem essa vivência, eu acho que facilita. Acho que facilita. Posso estar falando. Não, eu acho que faz um total sentido, porque você... Até nesse comportamento, você vê quanto que o terapeuta... aquilo é natural para ele. Sabe? Um terapeuta que vai pro chão, que brinca, que se diverte... Na mesma altura, que dá gargalhada, que age com uma naturalidade dentro do atendimento. Você viu que aquela pessoa já passou por aquilo. Sabe, ele não tá sendo um ator, né? Você falou que você é ator. Imagina, o psicólogo ator que nunca atuou, fica daquela brincadeira meio robotizada lá. Eu sei que é assim, mas eu não sei viver isso, eu não sei sentir isso. Exato. Então, quanto mais... Aí eu acho que é já na psicologia como um todo, né? Quanto mais vivência de vida você tiver... saber descascar a laranja, né? Você bate o olho e você sabe. Você fez o que aquele antes cara, da psicologia? né? Antes, olha,
vamos dizer assim, graças aos meus pais, né? Eu tenho, estudei sempre, mas foi sempre em escola pública, né? Então, realmente, eu nunca precisei começar a trabalhar com 12 anos. Nenhum outro ramo, nada. Não. Eu comecei a trabalhar assim, mas eu já tinha, acho que 17 anos para 18. Era garçom. Já fui garçom não também. é restaurante de Landry, não sei se pode falar. Pode o nome, falar, né? pode falar. Ô, louco, eu começo. Dá licença, e era o Dá Muito Licença bom, Dá Licença. e Alameda. Lá perto da catedral, lá, né? Isso. Fechou lá, né? Fechou, acho que deu na pandemia. Nossa, deu comida era negócio. boa. Era Então, bom lá ali. era o Dá Licença gourmet. Era bom pra caramba. Nossa, aquilo lá foi legal, porque o cara me ensinou a servir prato, né? Entra Quando pro eu- lado, se tira pro Teve outro. um ano que eu Sabe trabalhei, toda teve aquela- um ano que eu trabalhei no Filo e a gente fazia as refeições, nossa. Era bom. Era ruimzinha a comida, né? Não, E- tinha capelete. Tinha- Pra ir. Todo mundo queria pegar lá. A gente já vai falar com você, tá? Se deixar, eu vou. O Henrique tá... Ela tá só assim. Eu tô muito É, confortável, só ouvindo. E aí você foi fazer psicologia, se formou Então, aqui em Londrina? Então, aí lá na minha escola estadual, né, o Unifil foi fazer um vestibular, daqueles vestibular que eles... Da profissão. Eles oferecem, né, e dá Uma bolsa. os descontos, né. Aí eu consegui lá uma bolsa de 50% e fiz o curso. Né? Então eu toquei o curso sim, aí fazendo uns bicos de garçom, já trabalhei de carro de som. Ficava o dia inteiro no sol, com o bracinho aqui. Só torrava um lado só. Mercado, falando De garçom aqui, até te eu vejo, falei, mas no caralho, carro só, acho que não. Passava umas 6 horas dentro de um Fiat Uno. Eu ouvindo a Seco mesma. por dentro, sabe aquele que é tudo depenado? Só serve pra fazer Eu aquilo. ouvindo a mesma coisa. Se eu te 6 contar o tanto de horas. coisa que eu fiz, meu Deus, você não vai acreditar. Mas assim. Aí nisso, mas sempre nos meus estudos, eu gosto muito de estudar filosofia. Isso é fantástico. Então, eu tentei a UEL, né, para serviço social. Aí minha segunda opção era filosofia e caí na psicologia. A filosofia, eu fiz um ano de filosofia. Olha. Mas eu fiz mais específico, filosofia estética, né? E teoria da criatividade junto com a arte. E o mais louco da filosofia é que quanto mais... Aquela história de o que é filosofia, um gato preto dentro do quarto escuro, é verdade isso, viu, gente? Não é mentira, não. Porque quanto mais você procura esse gato, você quer procurar mais, você quer procurar mais. E ela te dá uma amplidão, né? Só sei que nada sei. E sempre sei que não sei nada. E daí um dos cursos que eu estudava, filosofia, era psicologia. Mas eu fui sem saber de ninguém. Eu só conhecia o nome do Freud lá, porque... o nome pop, né? Todo Freud mundo é pop, sabe. todo mundo conhece, né? E no primeiro ano eu era o psicanalista. Olha, meu Deus. Já Nossa, tava na... o Freudão. Aí no segundo ano que entrou a análise do comportamento, né? Aí que daí muda entra tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Que daí... Behaviorismo. E específico quando eu entrei em contato com a filosofia da análise do comportamento, que tem porque a gente tem um estigma aqui na nossa área que análise do comportamento é aquelas experiências de laboratório com tipo ratinho, né? Adestramento, aquela coisa bem ruim de falar, né? Skinner. Skinner, é o nosso... Eu fiz psicologia bem pouquinho, mas... E quando você estuda filosofia da análise do comportamento, você vê que é totalmente diferente, a visão de homem é muito diferente. É um uma mergulho, coisa- na verdade, né? É se permitir... Uhum, e ele sai dessa dualidade de mente e corpo, né? Então... Dualismo É uma cartesiano. Isso. Então ele Eu tô mostra uma sabendo. perspectiva de homem completamente diferente. E nisso eu me apaixonei. Falei, não, é isso. É isso. Você sabe, assim, você vai falando, eu vou lembrando, porque eu sou graduado em Educação Física e Olha. depois de muito tempo fiz Direito. Então, tive Psicologia lá. né, Mas você terceira- sabe fazer direito mesmo? Nem Educação Ah, tá, Física, né? então. Diga-se de passagem. Então, um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é bacana você saber um pouquinho. Eu, às vezes, vejo o Rony falar aqui. O Rony é uma pessoa... não aparenta, mas ele tem 103 anos. Porque Tartaruga, ele né? começa a contar as coisas que ele já fez e às vezes ele começa a citar referências e eu fico assim, às vezes eu fico meio acanhado, falo, "Puxa, eu não sei nada, né?" Não, mas tem uma lógica. Eu sou bibliotecário, né, gente? Tem isso. Nossa, E- vocês têm umas profissões
Tipo, uma aqui, outra lá. Uma tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que é uma vivência bacana. Então, eu escuto você falando... Mais vivências, tô lembrando é sobre isso. Tô lembrando né, falei das coisas, eu lembrando minha professora de psicologia na época que eu fazia educação física ainda, porque daí no direito eu eliminei essas disciplinas porque eu já tinha feito. Aurélia, a gente conversando aqui, a Ludmilla tá ali fazendo a nossa anamnese ali, ó, só por aqui, ó. Louco. Ela falou assim, esse é o Henrique? Eu não sabia que ele morava lá naquele bairro. Acho que tem umas coisas que eu falei aqui que... Ixi, tá descobrindo agora. Mas aí você se formou no Unifil, fez pós... Aí eu fiz uma pós lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo, com a Marta Hubner, né, que é uma das grandes referências no mundo inteiro. Assim. Ela foi presidente da Associação Americana de Análise do Comportamento, que é, vamos dizer assim, a nossa entidade máxima, né? E é uma brasileira. Parabéns. Incrível. Mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras, exatamente. E aqui no Brasil ela é disparada uma das maiores pesquisadoras sobre psicologia experimental, né? Que seria, vamos dizer assim, toda a base que a gente usa no ABA, né? É aquela coisa do laboratório que a gente aplica na vida das pessoas. Henrique, durante a nossa conversa a gente vai fazer algumas pausas. Por exemplo, você citou ABA. O que seria o ABA? O ABA. Então vamos lá. O ABA a gente fala que é a análise do comportamento aplicada, tá? Que vem do inglês, né? Análise Behavior Applied. Falei bonito? Será? Não. Falei ao contrário. Applied. Como que é? Applied Behavior Analysis. Tá. E depois fez... Eu preciso... Desculpa, porque vamos falar que a gente é machista aqui. Só o nome tá falando, tá? Não somos, tá? Só para concluir a tua formação, daí você fez... Fiz a pós-graduação lá em teoria comportamental, né? Com a Marta. E daí aí foi um ano de pós, né? Indo e vindo. Aí depois eu entrei, aí eu tenho uma clínica, né, que é o IPAC. Acho que tá aqui. Gente, vai estar todos esses endereços que a gente for citando, vai estar na nossa ficha técnica, tá? As redes sociais deles também. Inclusive, assim, se vocês quiserem depois mandar perguntas pro PodChef, a gente pode passar para eles. Né? Tem o Instagram deles aqui, eles divulgaram, então de repente eles respondem também, tá? Não sei. Redes sociais a gente sabe como que é difícil para você. Começar lá, todo mundo querer consulta via internet, não funciona assim. Ou manda o WhatsApp, né? Isso. Então, aí eu tenho a clínica, tenho com os meus sócios, né? E entrei na Unimed lá, fui uma das pessoas que startou o serviço lá, que criou o setor, né? Então, a gente desenvolveu desde o zero com uma consultora dos Estados Unidos, que eu tenho muito préstimos por ela, né? Se ela tiver... Fala o nome Fala o nome, por favor. É a Cláudia Leandres. E aí você marca ela, quando você for divulgar, você marca o Instagram dela pra ela ver a gente lá. Nossa, quem sabe? Cláudia... Acho que dá pra pôr com legenda, né? No sim, YouTube, sim. Né? Você me ajudou muito, Então ela que me iniciou mesmo, com muito zelo mesmo, com muitos estudos. Ela me ensinou esse start mesmo. Aí a gente montou lá esse setor... E aí depois eu fui convidado por uma outra clínica para atuar em uma outra clínica. Aí veio a pandemia. E essa foi a derrubou todo mundo ali, que derrubou todo mundo. Aí eu voltei para a Unimed já com o cargo de supervisor também, que daí a gente está em 2 lá, né, para dividir a quantidade de serviço, tudo, né? E desde então estamos lá. E estou dessa forma, né? Joia. Bom, muito bem-vindo. Muito obrigado. E agora, tá tremendo ali, mas ela vai falar, tá, gente? Não, é o ar, né, Ludmilla? É o ar. Ludmilla. De onde você vem? Onde que eu tô, pra onde que eu vou, como que eu sou? De onde você vem? Eu vim de Sertanópolis. Aqui do lado. Eu dei aula de teatro em Sertanópolis 8 anos. Nossa. Na Pacha, muitos amigos. Agora chama Instituto Eulália Zanin. Até tem uma amiga que trabalhou comigo no teatro aqui, a Karen Rossato,
que agora é psicóloga também. Ela fez tá artes cênicas. Acho que ela tá ainda no evangélico. Eu não, sei quem não é. tá mais. Não tá mais? Não, agora ela tá... Karen, um imenso abraço. Ela tá numa outra área da psicologia, acho que de... RH, será? Não, ela saiu, Não, ela saiu da trabalhava RH, no hospital evangélico, agora acho que ela trabalha com... em processo, como chama isso? Perito, para fazer. E também tem clínica, né? A clínica dela, e ela tá sempre postando as coisas no Instagram. Bom, só para você saber que eu conheço Sertanópolis. Eu vim de lá, mas eu morei a maior parte do tempo numa outra cidade menor que Sertanópolis, que é Sertaneja. É mais. Depois eu voltei para Sertanópolis, depois, em 2012, que eu vim para Londrina. Você gosta do sertão. Tô no sertão, Sertaneja, Sertanópolis. O meu interesse pela psico foi no colégio, porque eu fiz, junto com o ensino médio, magistério, e tinha muitas matérias de desenvolvimento infantil. Acho que foi aí que tudo começou. E também, talvez por influência da minha mãe, que é professora, ela sempre foi e até hoje é professora de... Um abraço a todas esse professor. Sim, de escola especial, de APAE, então foi uma junção de coisas, assim. Ter estudado no ensino médio muito Vygotsky, Piaget, Nossa. acho que foi despertando, né, bastante. Lá em Sertanópolis tem uma escola que chama Jean Piaget, né? Tem. Tem uma autora chamada... Nossa, gente. Ela tem um texto, Nilva Zolandek, e ela tem um texto sobre por uma professora. Depois eu vou passar para vocês. E ela cita todos os autores e a história de uma professora que ela foi passando, ela foi vivendo. E o viver dela, tudo foi passando por ela. E ela cita os autores, é muito interessante. Legal, compartilho. Na verdade, a primeira opção sempre foi psico, porém eu tinha feito vestibular para letras, que eu queria ser professora de inglês também, não só psicóloga. E acabei passando lá na UEMP, na universidade lá em Cornélio, mas não fiz. Não, quero psico Bastante mesmo, gente de lá, de Sertanópolis, que fazia faculdade. Meus alunos de teatro fizeram administração, fizeram outros cursos lá. Fazia um ida e volta todos os dias. É. Eu acabei vindo para Londrina porque eu consegui um estágio, mas também não é relacionado ao autismo. Era de RH. Eu me formei em 2015, mas autismo enquanto área surgiu na minha vida só em 2018. 2018. Faz um tempinho aí. E desde então nunca mais saí dessa área de atuação. Você também não fez outros trabalhos, já entrou... Eu estagiei, né, durante a graduação com a RH. Mas a RH. Uma outra área. E eu já fui babá quando bem novinha. Isso é bom, já treinou. Já tem essa questão de você que caiu naquela época. Ainda dá tempo de advogado para fazer um processo. Cuidava, né? E aí, você estudou na Unifil também. No mesmo lugar que ele. E a trajetória acadêmica daí? Fez graduação? Você foi fazer pós? Está fazendo mestrado? Isso, alguma coisa? Fiz pós logo na sequência. Que me formei em 2016, já comecei uma pós em análise de comportamento aplicada. E depois eu fiz uma outra mais voltada para o autismo. E hoje eu faço parte de um projeto lá na Universidade de São Paulo também, junto com a Marta, que chama CAIS, que é um Centro de Autismo e Inclusão Social, que prepara os alunos de graduação, tanto teoricamente quanto na prática, e também presta um serviço para a comunidade, que são atendimentos para crianças, né, com diagnóstico de TEA, que são atendidas já vamos deixar aqui, então, aberto o espaço para vocês, quando quiserem falar sobre o autismo, quiserem divulgar o trabalho de vocês, utilizem o podcast, né? Tem a revista cultural que a gente também tem. O espaço é de vocês. Tá? Quer publicar um artigo? Não é uma revista científica. Eles têm uma revista que é a Demais. Da Dart. Demais é a loja. É a Dart. Dart. E normalmente eles publicam textos de artistas, mas né, eu acho que sempre é informação, né? Então, e precisamos. As pessoas precisam estar bem. Ô, Guilherme, o áudio tá bom de todo mundo? Beleza?
E, bom, feitas as apresentações, né? Você fala muito pouco, Ludmila. Pode falar. Ela falou que ela vai reservar para a parte técnica. Então, como eu disse, né? Como é mais formal, a gente vai seguir o roteirinho, tá? Vamos tentar. Ô, Aurélio, você sabe que eu não sou normal, já vou quebrar o protocolo. Na verdade, eu sempre falei com o Aurélio, né, esse desafio dele ser pai de uma criança fantástica, maravilhosa, chamada Pedrinho, que é um orgulho do tio. E as limitações, por exemplo, o Aurélio ainda busca informação, vai atrás, mas a gente sabe dessa limitação das famílias que não têm acesso, das famílias que não conhecem, né? Então, assim, é muito importante que a gente consiga colocar um ponto de vista, né, mais acessível e também a gente aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Né? O que ele está querendo dizer para vocês não serem tão técnicos assim. Vamos falar, nosso público vai ter de doutores até pessoas mais assim com menor formação. Então, pedir para vocês assim. Então, vamos começar. O autismo, a gente chama autismo, TEA, o que vocês preferem? Até a Porque sigla, o TEA né? além, né, tem outras coisas além do autismo no TEA, né, que outras coisas que compõem o espectro autista. Espectro. Desculpa. Pode começar que depois. Então, explique para as pessoas. Vamos explicar primeiro o que é o autismo, né, em linhas. O autismo, a palavra autismo, a gente tem se referido mais enquanto área. Sim. Né, autismo. E para falar da pessoa autista, a gente usa pessoa autista, né, que tem o diagnóstico de TEA, que é o transtorno do espectro autista. O que é o autismo? Vou fazer um resumo do resumo. Não, né? sim. Mas tem 3 pilares fundamentais para a gente entender. O primeiro deles são dificuldades em comunicação e interação social. Isso quer dizer, desde fala até a maneira com que eu interajo, a maneira com que eu falo. Não só um atraso na fala, que é comum a gente ver muito na clínica, né? Tem a ver também com comportamentos não verbais, né? A pessoa com autismo, com TEA, né? Vários comportamentos não verbais que a gente usa para comunicação também não entendem. É afetado para essa área também, não né? só a questão da linguagem, né, da a fala vocal, mas outras dificuldades que também têm relação com a comunicação e a interação, né, social. Gestos ou expressões, assim, às vezes essa leitura é mais difícil para essas pessoas. Isso. Muitas vezes a gente tem criança, fala mesmo, articula, entende gestos, mas também tem a ver com análise de contexto, né? Então, que nem aqui, tá todo mundo prestando atenção no podcast, sob controle de falar perto do microfone, tudo, né? Explicando, entendendo vocês. Já no autismo, eles ficam sob controle de outras coisas, né? Talvez o barulho do ar ou alguma... As interferências, as intempéries pode ser... outras coisas chamam a atenção, talvez não o assunto o que está si. acontecendo, isso. Então, muitas vezes até a gente vê fotos, né? Tá todo mundo olhando para a foto e a criança olhando para cima, né? Então, ela tá prestando atenção em outra coisa. Então, isso já também leva a essa questão da comunicação, né? Da interação social, né? A gente fala. Eu percebo, visualizando, né? Alguns casos, é muito diverso, né? Assim, você tem... eles falam em graduação, algumas pessoas leves, essas coisas, não sei se existe isso mesmo, né? Essa classificação, mas assim, a gente percebe que em cada uma das crianças, estou falando especificamente de crianças, isso aparece de formas diferentes, né? São indivíduos diferentes, né, Aurélio? São indivíduos diferentes, né, Rony? E assim, então... Mas é interessante que, às vezes, mesmo tendo essa diferença, você percebe que, de caso para caso, a olho nu, sem fazer essa análise que vocês fazem toda, às vezes tem semelhanças, né? São características que você usa para identificar, né? Sim, vai pertencer a esse
nicho maior, vamos dizer assim, né? Que é a dificuldade na comunicação e interação social. Agora, como ela se dá, é muito diferente de pessoa para pessoa. Uhum. Né? Quando eu estava vindo para cá, o pessoal comentou comigo e falou assim: mas hoje aparece muito mais do que antes. Uhum. Talvez eu acho que é porque hoje tem mais acesso à informação. Sim, com certeza. Sim. Mas só para não perder a linha de raciocínio, eu falei desse primeiro eixo, né, que é importante para o diagnóstico. O segundo eixo não é eixo o nome certo, só para a gente fazer essa divisão. Seria critérios, né, que são os comportamentos repetitivos e restritos. Né? E dentro dessa classificação também tem muitos tipos de manifestações. Né? Desde movimentos físicos repetitivos, de fala ou interesse de conversar sobre um assunto sempre né, o mesmo. É o hiperfoco que a gente chama, né? Isso, desde questões de sensibilidade, tanto uma sensibilidade, sei lá, tátil ou de audição, enfim, mais aguçada ou menos, né? Então, entraria dentro desse segundo... Né, dessa segunda classificação. Que entra já tá alguns transtornos sensoriais, né? Umas dificuldades sensoriais, né? A gente vê bastante questão da seletividade alimentar, né? Tem questão até de roupa, né? Tem algumas pessoas que não usam, por exemplo, a calça jeans. Não usa, que incomoda muito, né? Então... sensibilidade. Aí até na hora de explicar para os pais a gente fala, você sabe aquela etiquetinha que fica aqui atrás? Que fica... Eu sei. Então, agora imagina você vestido naquela calça cheia de etiquetinha, né? Pra ver se causa essa empatia, essa sensibilidade. Lá no IPAC se trabalha com adultos também. Sim, lá no IPAC é uma clínica daí típica, né? Só adultos e adolescentes e crianças também. Mas você já abriu uma janela aqui, tá? Que a gente vai começar com grupos de crianças, tanto típicas quanto atípicas. Tá? Então, futuramente, a gente vai ter um grupo social, tá? Para trabalhar habilidades sociais. Explique para as sociais. pessoas o que é típico e atípico. Tá. Típico, a gente chama... Porque ainda falta a terceira. A gente tá preso aqui. A gente não esqueceu de você. Eu tô com medo de usar um termo ruim aqui, tá? Que típicos são... me ajuda aí. Eu não vou falar as pessoas normais, que é horrível esse termo. Não é isso. Que é o dentro dos padrões considerados. Padrões de desenvolvimento. De desenvolvimento que segue alguns marcos, né, que são esperados. Isso dentro da sociedade acontece. Não, acho que na fase na fase de desenvolvimento. Isso. E o que sai disso no sentido ou é muito acelerado ou tem um atraso, então é um desenvolvimento que está sendo o desvio além do padrão. Isso. Né? Talvez vocês vão perceber que a gente tem bastante dificuldade de categorizar, tá? Dar nome a algumas coisas. Só os transtornos mesmo. Até porque é uma prática da própria análise do comportamento. Não rotular. Não rotular. Porque a gente acredita muito que aquele comportamento vem de uma história, sabe? Ele está ligado a algo... Isso, a gente chama de história de reforçamento. Então tem um porquê daquele comportamento estar sendo repetitivo ou surgir, né? Não surge do nada, né? Então a gente tem uma dificuldade de falar, isso é isso. Isso é aquilo, isso é aquilo. Né? A gente vai falar, você famoso depende. Isso precisa ser analisado. Antes dela falar da terceira classificação, eu preciso falar. A minha irmã era professora de matemática aposentada agora. E não sei porquê, Elis foi fazer uma pós-graduação em parapsicologia. Olha. E aí o estudo dela era sobre como a interferências do meio na criança intrauterina afetavam no aprendizado da matemática. Nossa, que eu ouvi você falar dos porquês de acontecer. Eu nunca li o trabalho dela, mas acho que deve ter... Parabéns para Elis. Deve ter ficado bom, mas bem, assim... bem específico. Nem sei porquê, porque né, é matemática, mas minha irmã gostava muito de trabalhar com crianças na primeira faixa, né? De ensinar a base da matemática. Era uma ótima professora. Brava, mas era ótimo. Mas voltando para...
O terceiro eixo. Então, a gente falou das dificuldades, né, na comunicação e na interação com as pessoas, dos comportamentos restritos e repetitivos, que daí entra até padrões. Por exemplo, a criança tem que fazer sempre o mesmo caminho para chegar até a escola. Se muda isso, né, há um sofrimento ali. Eu ia perguntar justamente isso, que eu tenho uma amiga que ela tem um neto. E ele tem que fazer esse trajeto dessa forma. Aí quando ela comentou comigo, eu fiquei assim, qual será o transtorno que você vai estar causando em mudar essa rotina, né? Porque o mais lógico é que é? Todo mundo fala assim, faz outro caminho, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Vou tentar segurar aqui para a Ludmila terminar de falar, porque eu quero entrar nisso, tá? Nesse negócio de rotina e até férias. Porque é uma coisa que... Bom... Vamos no terceiro eixo. Vamos no terceiro eixo. O terceiro e último é quando os comportamentos, né, como essas dificuldades, vamos dizer assim, elas... Mesmo na pessoa adulta, elas existem desde a primeira infância, né? Então, e não é explicado de outra forma, por outros transtornos, outra dificuldade. Não é uma questão de atraso na fala isolado, não é um transtorno sensorial isolado, né? Precisa não ser explicado por outros tipos de diagnóstico e que tem que aconteça na vida toda, vamos dizer assim, né? De diferentes jeitos, porque a pessoa a gente vai mudando, mas acho que são os três principais, né, que vão definir o que é o autismo. Aí dá pra ver que é uma análise bem subjetiva, né? Então, o médico ali tem que ter realmente essa experiência, um trabalho, um estudo por trás, né? Sim. Porque um diagnóstico é clínico, né? Não é um teste, não é um exame de sangue. Você tira lá e sai. É o que a gente fala assim, não é uma coisa também que você vai lá hoje resolveu, não tem essa... Toma um remédio, né? Até assim, até uma coisa que depois tem até a pergunta mais para frente, mas assim, falando como pai, né, assim, algo que aflige os pais é assim, que o diagnóstico nem sempre ele é na primeira vez que você vai. Às vezes ele leva um tempo para você ter, porque a criança pode apresentar outras questões. Até a gente pode diferenciar depois o TDAH, e às vezes, né? Então, não, assim, mas de repente ou uma hiperatividade ou qualquer outro comportamento, então precisa de uma análise, como você diz, mais subjetiva, não é chegou lá, olhou a criança e falou, né? Então, isso que eu ia até falar, porque tem médicos que tá aí há, sei lá, há muitos anos na mesma área, fazendo a mesma coisa sempre, que na hora que os pais eles chegam lá na clínica, a criança entra, do jeito que ela entra, já é meio taxativo, né? Então, existe essa prática, tá? Não é... infelizmente. Mas por conta, talvez disso, acúmulo de experiência, ou talvez... subjetiva. Profissionais e profissionais. Mas a minha esposa é pedagoga, né? Em escolas estaduais. E uma coisa que ela sempre comenta, né? Que hoje ainda você consegue ter essa análise, você ter esse acompanhamento, né? Porque, pensa bem, você tem uma criança dentro da sala de aula que a família não sabe por que ela não se comporta como todas as outras crianças. Ela me dá trabalho, tá. Quando você começa a ver que a família também começa a participar, essa estrutura começa a mudar, né? E a criança também começa a mudar. Então é bem essa ideia mesmo, tirar desse objetivo, começar a trazer isso pro real, né? Pro palpável, por onde a gente consegue fazer, né? O Guilherme, você pediu a caneta, você esqueceu de mim. Opa, essa caneta não é patrocinada, viu? Então, é até uma coisa que você falou, pra gente já entrar na questão do ABA, é do ABA ou da ABA? A análise, né? Então, a gente falando... A gente fala que é a ciência ABA, não é o método. A metodologia é a ciência, a pesquisa, sim, esclarecimentos. Então, a gente falou de rotular, o Rony falou de questão de escola, né? Então, eu lembro, né? A gente, antigamente, vamos dizer assim, você não tinha tanta informação, não tinha tanta
gente como vocês hoje, especializados nisso, com condição. Então, as escolas, muitos indivíduos hoje, né, até você pode falar, não sabem, né? Descobrem que são autistas adultos, né? E o quanto sofreram também, né? Eu, por exemplo, não sou, eu creio que eu não seja autista, mas que eu tenha autismo, é isso que você falou? Não é autista, né? Seja autista. Mas eu acho que eu sou dislexo. Eu tenho algumas coisas assim, acho que sou dislexo. Também nunca tive isso, porque na verdade sempre fui. A escola rotulava as crianças assim, né? Você imagina como é que era, porque era uma escola, o professor não tinha informação, essa criança ela acabava ficando isolada, e esse isolamento às vezes só agravava ou dificultava esse desenvolvimento, que hoje, assim, a abordagem que vocês fazem, é até uma coisa que depois eu quero que vocês falem também, da importância dessa abordagem acontecer nessa fase do 0 aos 5 anos, né? Mas vamos lá. ABA. Quero que vocês expliquem de forma, né, palpável pra gente. Eu sou meio burrinho. Mas o que é o método, a ciência, a ABA, os fundamentos, né? E como é que ela essa aplicabilidade dela de caso para caso? Acho que na sociedade, vamos colocar assim. Porque como ciência, a gente aplica o ABA literalmente em tudo. Né? Eu falei, tentando dar oportunidade. Porque no autismo e com crianças atípicas, né, com pessoas atípicas, a gente teve talvez o maior campo. Assim, eu tenho a impressão que era um campo descoberto, sabe? Tinha lá a atuação das APAES, tinha o pessoal se formando em educação especial, devia ter uma forma de lidar com esses casos, né? Mas nunca era alguma coisa muito estruturada, né? Era um cara que falava um negócio aqui, outro cara que falava um negócio ali, pegava um Piaget aqui, o Vygotsky ali, e tentava juntar e criar Aí entra essa história de método, né? Porque método tem começo, meio e fim, né? É um negócio que você aplica ali, que você sabe uma hora chegar em algum lugar. Que termina. Vai ter um resultado. E quando o ABA veio... acho que veio com Lowas. A aplicação Lowas, né? da análise de comportamento para autismo veio com Lowas Veio com Lowas e daí que ele começou a colocar toda a análise do comportamento, né, a favor para ensinar essas crianças com desenvolvimento divergente, né? Aí não entra só o autismo em si, porque eu lembro de pesquisas que foi feitas... As primeiras pesquisas acho que foi feitas com deficiência intelectual. Então, não ficava só restrito a esse nicho, né? E como era um campo mais aberto, vamos dizer assim, né? E a gente é uma abordagem que tudo que a gente aplica é testado, é comprovado, a gente mata a cobra e mostra o pau, aquela história, certo, né? tem que... É científico, e foi dando muita eficácia, foi dando certo, as crianças foram aprendendo, foram desenvolvendo fala, foram desenvolvendo comportamentos novos, foram conseguindo ter maior qualidade de vida ali na comunidade onde eles estavam, né? Então, através de resultado, né, o ABA foi criando vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos, essa explosão que teve, né? Que daí... Começou onde? Lá, você falou? Veio dos Estados Unidos? Os primeiros... Isso. Se eu não me engano, nos anos 80, acho que foi o estudo mais significativo. Agora eu não me lembro se foi em 1960 ou 1980, que foi com o estudo do Lowas, que ele, né, teve o maior número de pessoas ali, de crianças, né, para fazer esse estudo tanto quantitativo no número de pessoas de crianças, como também de como chama de longitudinal, que é um vários estudo anos, longo, né? né? É um grupo para acompanhamento muito longo, né? Você tem que ter um... Isso. Como é que a gente fala isso? que você precisava, robustez, né? você precisava ter isso científica. numa trajetória
que de te desse, acompanhamento. por ser, a gente está falando de novo, estamos falando de uma ciência, não de um método, né? Porque o método ele já terminaria em determinado, e como a gente está vendo, através da ciência, a gente está vendo que pode surgir mais coisas, ou a gente está buscando através de achando outro, e a gente vai... Tem a experimentação, Isso, né? toda a experimentação. A gente cita esse que é um estudo, assim, acho que maior, tanto em número de pessoas, quanto, né, de duração, de tempo. Porém, tem mais de 30 anos, 50 anos de estudo da análise de comportamento, né, voltado para ensino e aprendizagem de novos comportamentos. Porque assim, o princípio da análise do comportamento, que é a ciência, né, que faz com que tenha... Nossa, me perdi do que eu ia falar. Que é a base pro ABA, né? Antes, para a gente aplicar, tem as pesquisas. As pesquisas experimentais, né? Isso, exato. Que daí a gente entra bastante em... O que na nossa área a gente fala leis do comportamento humano, né? Que daí a gente aprende o que são essas leis, a gente a manipular essas leis, a gente tenta ensinar os pais essas leis. Os pais. Né? Quando os pais estão envolvidos, a coisa vai... Já muda de dimensão. Bom, aí é um outro papel também, né? Quando a gente está como estudante profissional, a gente enxerga o fenômeno por um ângulo. Quando a gente está em outro papel, enfim. O pai não tem aquela barreira que eu falei. Que você tem que ter. Você precisa ter, mas você tem um limite. Diferente. O pai não. O pai tá... Os pais, né, estão dentro do... É aquela história, né? O médico não vai operar o filho, né? É mais ou menos isso. Enfim. E... O que era? Perdeu. Não, eu perguntei sobre essa questão do atendimento personalizado. É uma ciência. Isso. Você tem uma linha mestra e aí, a depender de como a criança se apresenta, você tem abordagens diferentes. Falei, correto isso? Mais ou menos. Não? Ou você segue o mesmo padrão de abordagem, você pode chamar abordagem, sim, ou de metodologia, no caso. De entrada. Então, quando a gente fala que é muito de caso para caso, não tem uma regrinha, né? Porque por conta bem isso. Quando a gente entende as leis do comportamento humano, a gente fica muito sensível ao comportamento da criança no aqui e no agora. Então, quando a gente entra numa sessão, a gente entra ali no estado de atenção plena em 50 minutos ali. Tá prestando atenção em tudo. Nada passa despercebido. Né? Não pode passar. É um movimento, é um olhar, é um... Então, você tem que... Se a criança te olhou, você tem que... A gente fala, né? Os termos. Reforçar o comportamento. Se a criança comportou de uma forma, você tem que saber o porquê daquele comportamento, que a gente fala que é análise funcional, né? Para entender a função daquele comportamento, para saber que forma com que a gente age. Entende? Então, é um negócio meio que... O tempo todo ali, ó. O negócio tá acontecendo, você tá se comportando de acordo. Você tá comportando de acordo. E uma coisa que a gente, pelo menos eu olhando aqui, é que você nunca vai ser repetitivo, porque você tá olhando a exclusividade. Você pode estar usando a ciência é a mesma, mas em cada situação você aplica ela de uma maneira diferente. Isso. Né? Com o João é de uma maneira, com o Pedro é de outra. Né? Você tem algumas coisas que você espera numa metodologia. E às vezes com um funciona de uma forma e com o outro você ou vai ter que repetir, ou vai ter que descobrir qual o estímulo leva a ele responder da maneira que seria esperado. Né? Isso. Creio que seja isso. Isso, e a ideia é essa, a gente fala que é bem personalizado, porque talvez, assim, algumas respostas esperadas vai ser a mesma. Sei lá, comportamento de abrir porta. Vai ser sempre assim. Não existe. Talvez tenha uma porta de botão, né? Sei lá, uma maçaneta diferente. Mas o comportamento é o mesmo. Então a gente vai ensinar ele a abrir a porta. Então vai ser aquilo lá. Mas o reforçador, como a gente vai... recompensar aquele comportamento, né? Além da própria porta ser aberta, né? Que já é um reforço para esse movimento acontecer, porque se a porta não abrisse, você não faz, né? Teria necessidade. Então, além disso, o jeito que a gente reforça, né? Que tem criança que é muito social. Então, nossa, cara, você conseguiu abrir a porta, que legal, né? 10.
Tem criança que no social não reforça tanto, vamos dizer assim, né? A gente reforça de uma outra forma, talvez no sensorial, dá uma geleinha, né? Ela sai pelo corredor apertando a geleinha. Então, essa que é a personalização, né? Então, cada criança tem uma história de vida, tem uma família com valores, com culturas totalmente diferentes. E a gente interfere plenamente, né? Como que a gente tem que se comportar dentro da sessão, né? Que exemplos a gente dá, como a gente estimula, né? Então, até por isso que entrevista com os pais é muito importante, né? E às vezes a gente entra em assuntos de como que é dentro de casa? É porque a gente quer entender os valores, como... se é uma família italiana, né? Que fala... Se é uma família mais religiosa, né? Que tem lá uns padrões de moralidade mais firmes, né? Então, a gente, entrando em contato, a gente consegue entender bastante de quem é esse clientinho, né? Ou adulto que a gente está lidando. E eu fiz até pergunta, por que a importância dessa abordagem nessa faixa etária? Sim, esses estudos demonstram que porque é o período de desenvolvimento do indivíduo, né? Não falando de criança, porque é do indivíduo, porque ele vai levar isso no seu longo, né? No seu caminhar, né? O que vocês têm de estudo que demonstra que tem que ser ali algo, né? Para quem, só para as pessoas entenderem, assim, tem algumas etapas, como ela disse, que um indivíduo dentro do esperado deva atingir naquela idade. É isso, né? Que eles avaliam. Então, eu tô perguntando, estou respondendo. Entendi a importância da intervenção precoce. Isso, ali, né? Nas crianças menores que 6, 5, 4 anos. Já tivemos até pacientinhos na Unimed com menos de 1 aninho. Né? Mas não com diagnóstico. A gente não precisa ter diagnóstico para poder intervir. Né? Qualquer sinal ali diferente no desenvolvimento, a gente já começa a fazer estimulação. É uma área mais estudada pela neurociência, né? Que daí vai questão de neuroplasticidade do cérebro, etc., para aprender novos comportamentos. Então, quanto mais jovem aquela pessoa, melhor para isso, porque vai ficar mais firmado também. É ensinar e modificar comportamentos. Aí, como a gente vai fazer isso, aí que entra a questão das metodologias, né? De uma forma mais naturalista, de uma forma mais DTT, que é uma sigla em inglês que a gente usa para o ensino de tentativas discretas, que eu pego um comportamento X, por exemplo, esse de abrir a porta, que o Henrique deu de exemplo, e para essa criança, ela nem se aproxima da porta. Então, primeiro ela precisa ficar em pé perto da porta, aí eu vou ensinar ela a fazer. Primeiro, colocar a mão, tocar na maçaneta. Então, todo um processo, e quando esse processo é cheio de recortes, então a gente vai usando dos princípios, das leis da análise de comportamento, para usar essa metodologia, né, que é o ensino por pequenas partes até chegar num todo. Que é uma vitória por vez, né? Isso, exato. Acho que para falar de uma linguagem bem simprona, assim, né? Vamos pensar assim, que na estimulação precoce, cada vez que a gente estimula a criança, ensina a criança, vamos pensar assim que é uma maior produção de conexões neuronais. Entendeu? Então, quanto mais estimula, mais probabilidade de ir crescendo essas conexões. Então, essa neuroplasticidade é isso, né? A capacidade do cérebro poder se desenvolver mais, se produzir mais essas conexões, e que conexões são comportamentos novos. E ele começa também a criar atalhos, ou não, por exemplo, abrir a porta, como você citou. Né? Quanto mais ele tiver formado isso, ele já sabe que a porta vai abrir se ele for lá e fizer esse movimento. Isso, o caminho do neurônio fica mais nítido. Vai ficando mais rápido também. Mas na experiência de vocês, porque talvez não tenha dado científico, talvez sim, talvez não. Um indivíduo que começa a ter uma abordagem no ABA, mais tarde, ele... a gente falou que não é resultado, mas assim, tem uma maior dificuldade em chegar naquele
comportamento desejado para a idade, ou, né, Acho que pode ter uma dificuldade no sentido de que ele vai exigir mais tempo de atendimento, vai exigir mais lugares de intervenção, não só clínico, uma pessoa em casa, talvez. Aí, saindo um pouquinho dessa parte da neurociência, né, da questão do cérebro, levando em conta a análise do comportamento, essa pessoa mais velha vai ter uma história de vida, uma história de reforçamento que a gente vai precisar, às vezes, mudar para ensinar novas coisas, vamos dizer assim. Entendi. Né? Acho que dá para fazer um exemplo legal em um campo de grama, né? Quando a gente vai passando muito por um caminho e vai formando aquele caminho de terra, né? Pra grama crescer depois. Então imagina, sei lá, 50 anos passando por um caminho. Como que vai estar isso aí? Então, para criar outro caminho... Isso. Então, para criar um outro caminho ali, você tem que passar. Aí envolve o treino, repetição, né? Em vários contextos. Por isso que a gente fala para ir formando esse caminho novo. Que é interessante, por exemplo, quando você tem a informação correta e quando você não tem. Por exemplo, hoje, pelo acesso à internet e tudo mais, de repente a pessoa está na casa, mas eu li lá, dá para fazer isso. Eu li lá, dá para fazer não sei o quê. Então, ao invés dela estar, às vezes, ajudando, ela vai estar atrapalhando esse desenvolvimento. Então, é melhor, procurem os profissionais. Profissionais. Estamos falando com 2 profissionais aqui que... Bom, eu sou suspeito para falar, mas, assim, admiro muito porque sei da dedicação que eles têm, de quanto eles estudam para desenvolver o trabalho deles, né? E da responsabilidade que eles têm. Então... hoje, YouTube tem muita bobeira, tá? Muita bobeira. Tem o Podchef, que é bom. Por favor, gente. Mas, assim, selecionem. Mas, na verdade, assim, internet... Hoje tem muita gente que vai lá, não vai no médico e vai lá, vai se automedicar, entendeu? Então, assim, a pessoa estuda, faz um curso superior, faz uma pós-graduação, trabalha para adquirir uma experiência e aí vai um cara lá que tomou um remédio, né? O remédio foi bom para ele e ele sai receitando pela internet, né? Mas assim, uma dúvida que é interessante qual é na abordagem, assim, qual que é o ideal em termos de horas, tempo de tratamento? A criança, é lógico que vai... Eu queria saber, assim, de quanto a quanto vai. Por exemplo, um indivíduo que precisa de mais acompanhamento, quantas horas vocês chegam a trabalhar com uma criança por semana, por exemplo? Tem desde criança que vai todos os dias, passa um período, ou crianças que intercalam, isso vai depender muito também. Até 20 horas na semana, por exemplo? Os primeiros estudos foram com 30 horas semanais, né, de intervenção. E a gente coloca até nas nossas supervisões, né, que a gente conversa, no mínimo ali 10 horas, pensando num contexto assim, não só de intervenção clínica, mas a gente vai levar em consideração as outras atividades também, as outras terapias. Escola. A escola, os pais enquanto coterapeutas, vamos dizer assim, as outras terapias fono, TO, físio, enfim, né, que for necessário também vai entrar nesse conjunto de carga horária, que pode oscilar tanto para mais quanto para menos, dependendo dos objetivos ali que estão sendo atingidos. Até tem que perguntar assim, essa é uma pergunta teórica ou na prática? Nas duas, pode responder nas duas. Né, porque... Nossa realidade é muito diferente, né? De onde foi formulado. Formulado, isso, né? Porque lá nos Estados Unidos, talvez eles conseguiriam oferecer umas isso que horas, é isso que eu ia te perguntar. Ou não, né? Ou não. Ou lá talvez seja mais caro do que aqui, né? Bom, porque a saúde lá é bem cara. Não conheço ninguém de lá. É que acontece nas escolas. Né? Lá sim. Talvez tenham os profissionais da área de educação. Então, na teoria, né, ele fala que 20 horas, 30 horas é uma pancada, assim, né?
Mas na prática, né, vai depender de muita coisa. Vai depender do cansaço da criança, de quanto que a criança tem uma tolerância ali a ficar, talvez, fora de casa. Por isso que o ambiente tem que ser muito bom, muito reforçador. É isso que eu ia te perguntar, porque muita coisa afeta, né, o comportamento nesse instante. O fato dele sair de casa... A gente, um pouquinho antes, ia falar sobre rotina. O fato dele sair de casa e ir até a clínica já é uma coisa... Um evento, né? Já é um evento ali pra ele, aí pode ser uma rotina, né? Se acontecer várias vezes, aí vira como ir à escola. Aí fica positivo. Beleza, aí tranquilo. Aí fica ok. Mas também aí tem a questão da condição financeira, né? Porque a aba não é um negócio baratinho, a gente sabe disso, né? E então tem pais que pagam ali o que dá, tem pais que falam assim, Henrique, eu só consigo pagar uma sessão por semana. Sabe, porque afeta muito e eu não tenho condições, aí a gente vai fazer o quê? Né? Você pode fazer. A gente tenta orientar mais, né? A gente tenta entrar em contato com a escola, conversar com os professores para ver se ajuda ali, né? Dar esse suporte mais em casa para ter menos... para ver se diminuir a questão fica melhor, né? Porque daí a gente olha para o todo, né? O terapeuta aba, ele cuida da criança em todos os contextos onde ela está. Então, a gente entra em contato com a escola, entra em contato com o médico, entra em contato com o professor da educação física, de música, com o nutricionista. O nutricionista, Então, assim, aí tem essa realidade brasileira, né? Então, a gente tenta sempre dar o melhor dentro do que a gente tem. Que não então, pouco, né? É muito. Espero estar fazendo a diferença. A gente falou um pouco de internet, essas coisas. Tem muitos mitos sobre a condição, né, do autista. E o que vocês ouvem muito, assim, que a gente poderia, nesse momento, falar, pessoas, isso não é assim, falam isso aqui... Agora estão querendo tratar com ozonioterapia. Né? Então, assim, sem base científica. Né? O Brasil é o fenômeno, né, das pessoas quererem dizer o que tem em estudo científico comprovado é mentira. Não, é engraçado que nossos pais falaram a vida inteira: estuda, menino, estuda, menino. A gente foi lá, estudou. E agora aí chegou aqui, é assim. Não. Eu não quero fazer. Falei, ué, enfim, né, tem muito disso. Acho que, falando de mitos, né, tem, acho que, dois que são muito comuns, né, tanto falar que as pessoas autistas são, geralmente aquelas que, sei lá, se balançam. E é isso. Imagina que essa pessoa, ela não faz isso. Né? Então, cria esse estereótipo que é dessa forma. Ou de ser extremamente inteligente, né? Ter habilidades, né, super especiais e tal, que também acaba sendo um mito, né? Pode se tratar de um hiperfoco e aquela pessoa saber muito de determinado assunto. Ponto. Isso, né? Ou pode ser até mesmo diagnósticos casados com sei lá, TEA e altas habilidades, né? Então, é tudo uma questão de investigar. E quando a pessoa não se enquadra nem nesse estereótipo de uma pessoa, né, especial, de várias, né, diversas habilidades, formas, etc. E nem algo muito de comportamentos muito severos, então não é. Né? Porque, mas meu filho não faz isso, ou não faz aquilo. Até porque não tem uma característica física, né? E não é uma característica única, né? Exato. Então você tem o estereótipo. Não, Estereotipia. Estereotipia de várias formas, né? Você sabe que eu lembro, quando eu era criança, eu vi um filme, uma criança autista, e ele ficava rodando um prato. Você não era nem nascido, tá? Nem você. Vocês dois não eram nem nascidos. E eu lembro disso quando era criança, né? Naquela época nem se falava muito sobre... Mas tem um filme... Tem o Rayman. Rayman é autista. Sim. Que tinha um filme com o Mel Gibson, que era uma criancinha também que tinha presenciado o negócio, aí ela ficava olhando o jornal e era um hiperfoco ali dela encontrar padrões de palavras no jornal.
Aí ele encontrou um negócio Era uma sente, uma coisa assim. Era. Eu lembro Então, isso. esse foi um dos primeiros filmes, inclusive, que eu vi que tinha uma criança esse autista. era bem... Ele rodava o prato. Ficava rodando o prato. Eu conheci um que ele gostava de futebol, né? Então eu ligava, às vezes, a menina fazia aula comigo de teatro. Aí, às vezes, ela precisava faltar justamente para tomar conta dele. Eu ligava, quando ele atendia, ele te perguntava tudo de futebol e ele, assim... Era fabuloso, né? O jeito dele falar, que você fala assim, caramba, né? Não, isso é A facilidade que ele tinha sobre esse assunto é o hiperfoco hiperfoco, daí. né? O hiperfoco, É uma facilidade isso é excelente, imensa. porque às vezes você pergunta pra ela, e eu particularmente, eu acredito na resposta que eles dão, porque eu sei que é verdade, entendeu? Porque até eles têm dificuldade de mentir, né? Então eles falam A ali o que Ludmilla é. falou, só para descontrair, a Ludmilla falou, né, que às vezes a pessoa vê uma pessoa balançando, né? Falou, no teatro, você sabe que assim, ator inseguro no palco, ele balança. Ele balança. Acho que a maioria. Pra gente que deu aula de teatro, quantas vezes tipo falar pro aluno assim, meu, base. Fica assim, aí ficava, parecia um Pedro. E eu próprio fiz isso, né? Então, mas agora não faço mais, porque agora já sou um ator velho, né? Já criou outros. Agora se eu balançar, a labirintite me derruba. Talvez é por isso que não faça, né? Mas todos nós temos, né? Essas estereotipias, esses movimentos motores, né? Tem os tiques. Mas que desde que não cause um prejuízo social e Isso é interessante, por exemplo, eu mesmo em escola, né? Tipo de tique nervoso. Eu sou canhoteiro, então, gente, para escrever, às vezes você pegava aqui e fazia... Inquisição, você ia pra fogueira. Não, mas aí o professor vinha até você e falava assim... Como é que chamava? chamava? Com outra mão, você tem que escrever com outra... Como é que chamava? A verdade, Era canhoto, você sinistro. sabe? Sinistro, olha. Já vem daí, né? Sinistro. Então, eu falo assim, era um simples ato de escrever com a mão, que era diferente dos demais. Temos dois né? bruxos aqui. É muito doido isso, né? Então, assim, a sociedade ela começa também a colocar muita coisa e baseado também nessas questões de uma informação que pega a laço. Pega um negócio aqui, outro negócio ali. Esse remedinho funciona. Não funciona. E até dentro disso de mito e polêmica de internet, né? Teve um tempo atrás que aquele nem é mais ator, é apresentador, né? O Marcos Mion, que tem um filho, né? O Romeu. O Romeu. Romeu, né? Aí eu não vi o post, não vi, só fiquei sabendo que foi assim, né? Que eles tiraram férias, parece, foi lá pelas praias de águas azuis e areias brancas, sabe? E o Romeu não foi. Aí a internet caiu em cima, né? Nossa, você ganha dinheiro em cima do seu filho e não leva seu filho. Né? Pô, você é rico e aí? E o seu filho? Que pai é esse que deixou o filho em casa? Mas muitas vezes, para uma criança autista, dependendo do nível ali, né, de como a criança é, sair de férias não é férias. É um desafio ali para ela. Eu vi o post, ele, né? Eu vi o post Você viu? do Marcos Mion fazendo a tratativa. E é bem isso que você colocou. Não, você muda a comida, você muda a cama, você muda tudo. Isso. Então a criança entra ali numa assim, desorganização. E você vai fazer ela sofrer. Eu posso estar falando bobeira assim, mas eu acompanho um pouco. Eu acho que ele presta um bom serviço falando sobre o autismo abertamente. Com certeza. Né? Por mais que ele ganhe dinheiro com isso, porque também não eu nem sei mas assim, não acho que ele ganha dinheiro com o filho. Eu me emociono de ver ele falando do filho com amor que ele fala. E o cuidado, né? Porque assim, eu não creio que seja falso. Não creio. Posso estar enganado, como eu disse, mas eu acho que é bom as pessoas, porque por muito tempo, e ainda existe isso, as pessoas querem esconder aquele que é diferente, né? Todo mundo tem que ser igual, bonitinho, tal, usar roupinha assim e tal. Eu tenho um filho assim, não quero, né? Então eu acho que para uma pessoa pública expor. Não seria nem expor, mas eu não acho que ele faça a exposição. Eu acho que ele leva isso de uma maneira natural dentro da realidade que ele vive. Eu acho super adequado também.
Não é? Não é você tirar o móvel do lugar, mas sim é se adequar ao lugar. Isso. Como tá ali, pronto. Isso. E até fazendo um gancho, isso acontece muito com as escolas também, né? Eu- Porque, vamos dizer assim, aí já entra até numa parte de politicagem, talvez. Educação inclusiva. Porque assim... Inclusive como não os tem. como os nossos professores não tiveram, talvez, uma preparação de base muito forte, assim, aprendendo os princípios da análise de comportamento, fazendo análise funcional, tendo um treinamento de manejo de comportamento inadequado, sabe? Espera-se que as crianças neurodivergentes se comportem igual às neurotípicas. E não vai acontecer. Né? Não tem como acontecer. Não é uma questão que a criança se comporta mal, é uma questão biológica. É o DNA ali, entendeu? Dentro da escola eu acho legal, por exemplo, quando o professor e a própria comunidade escolar entenda que não precisa, às vezes, aplaudir desta maneira. Você pode aplaudir desta maneira, você pode aplaudir de várias maneiras. Que também vai ser o aplauso. Mas Também aí vai você ser está aplaudido. incluindo. Isso. Né? E não que ele entenda que ele também tem que saber aplaudir. Não. Ele é o... Aplaude de outras formas. Olha, a né? educação inclusiva é um desafio. Embora eu tenha tido pouca experiência como professor, era bem complicado trabalhar, porque eu trabalhava em escolas de pré até o 5º ano, né? Pré-escola, ensino. E por pouco tempo. E eu tinha as escolas, né, pelo menos na época que eu trabalhava, você tinha a sala especial, né? Que você falou. Então, assim, você trabalhar com a sala especial era diferente, né? Você tinha que trabalhar com... Mas era um grupo separado. E aí... Essa segregação. Era um grupo separado. Então, assim, você trabalhar com mais estímulos, mais cores, mais coisas para... E tentar trazer. E aí eu tinha uma sala que tinha um aluno que ele tinha locomoção limitada, né? E era complicado, porque eu era professor de educação física. Então, assim, eu sempre saía de casa com aquilo, assim, como eu vou fazer uma atividade para essa criança participar? Sem que digamos assim, não posso também fazer uma aula só para ele e os outros... os outros querem correr, mas eu não vou fazer uma aula que as crianças corram porque ele não pode correr. Então, assim, como professor, eu tive um choque assim, de dificuldade de trabalhar. E na época que eu fui professor, eu não tinha ninguém para... Cara, vamos criar estratégias, o que a gente pode fazer, entendeu? Acho que hoje, se eu tivesse dando aula, eu ia criar... É que às vezes o pensamento assim, é um só, um só e eu tenho 40, né? Não é isso. Isso que eu ia citar, porque assim, às vezes a gente coloca assim, joga a culpa no professor, né? Mas a gente tem que entender que a base deles não foram essa. Não é? Não foram treinados para isso. Não, e talvez até a estrutura da própria escola e como foi montada essa escola, né, foi nesse conceito antigo. E não suporta também... Na graduação, a gente tem ensino especial lá. O cara só vai explicar para você, olha, o que é a síndrome de Down, o crossover do cromossomo 21 e tal. Espera-se isso. Vai explicando lá quais são as coisas, mas você não tem algo assim, a não ser que você vai fazer uma pós-graduação na área. Mas mais específico também. O professor entra para dar aula, ainda nem fez pós-graduação. Né? Então, aí, ao meu ver, né, é uma questão do Estado mesmo. Tem que ter um Estado forte, um Estado que com políticas banque, voltadas também a essa... E que banque isso, porque eu tô olhando já pro financeiro, porque é caro. Sabe, ter talvez uma pessoa, mais um professor ali à disposição, materiais à disposição. O professor tem que ter uma tranquilidade para surgir a criatividade. Porque numa aula se ele tá você tem pressão, que criar tudo isso, né? Exato. Então ele tem que ter esse terreno bem favorável para ele desenvolver. Sabe, se ele tá na pressão... Não consegue. Ele quer fazer só mais do mesmo e ele não tem culpa disso, porque é a condição... Ele está dentro das condições... A gente fazia dentro da biblioteca exposições, né? Desenvolvia os projetos e sempre a gente estava com o pessoal da APAI. E as crianças foram lá montar a exposição.
E uma das crianças não pôde ir, levar o trabalho dela. E no dia da exposição ela foi até lá. E o meu choque maior, né? Porque eu era o responsável. Quando essa criança chegou, que abriu a porta da sala da exposição, a primeira coisa que ela olhou foi o quadro dela, ela começou a chorar. E eu falei, tem algo errado, gente. Não, eu acho que é... Não é com ela que está errado. Tem algo errado aqui. E é com o trabalho dela. E a sorte que a professora foi muito, muito sensível. Pegou a criança, levou ela até o quadro, ela foi lá e virou o quadro. Cara, ó, era só isso. Mas se essa professora não tivesse essa sensibilidade, isso tinha virado uma coisa, essa criança ia sofrer com isso. Ia lembrar pro resto da vida. E era a sensibilidade da professora entender aquele aluno, a situação que ele estava exposto, que a gente estava expondo ele a uma situação que não precisava, né? Então fala assim, profissional competente, isso que você falou é essencial, né? Se ter esse tempo desse profissional, se capacitar, ele ter o tempo de preparar a sua aula, preparar a aula, governo precisa ser pago para preparar a aula, não tem como tirar da caixinha mágica lá. Para todas as crianças a mesma coisa. Não biblioteca existe. De atividades. Né? Não existe. Eu estou olhando nosso roteiro aqui, estou vendo o que a gente já falou. Assim, de certa forma, você respondeu algumas perguntas. Várias coisas. Não, você respondeu porque eu estou vendo aqui que eu falei no começo que eu vou. Não, a gente ia perguntar. Mas é ótimo isso. É que a gente ia perguntar sobre família, sobre multidisciplinariedade. Você já falou mais ou menos, né? Quando eu perguntei da carga horária e tal, que tenha. Tá, não sei se vocês querem detalhar mais, mas eu queria que vocês falassem agora sobre essa função de supervisor que vocês exercem lá. O que é essa função? Então vou aproveitar. Eu vou no banheiro, hein? Pode só ir, né? Claro. Aqui é o nosso... Henrique. Pode, chefe. Pode, chefe. Mas a Ludmila pode ir respondendo enquanto você vai. Sim, posso explicar um pouquinho. Todo terapeuta que trabalha com terapia ABA precisa, não só de terapia ABA, até terapia convencional, né? Geralmente faz supervisão com um profissional mais experiente ou que tenha uma formação maior, vamos dizer assim. E lá na Unimed, então, a gente tem eu e o Henrique como supervisores, fazemos reuniões semanais com os terapeutas de forma individual para fazer discussão de caso, tanto para ajudar na condução do caso, olhando para o paciente, mas também para as habilidades do terapeuta, o que ele precisa desenvolver, né, ali naquela sessão. O suporte. Isso, para ambos, né? Tanto para o caso quanto para o terapeuta que está atendendo aquele caso. Então, são reuniões que a gente vai discutir, trocar experiências. Às vezes eu aprendo também junto com eles, às vezes não sempre, né? É uma troca. E desde parte mais teórica, técnica, de indicar alguma coisa para eles lerem, ou de ter ideias de brincadeiras, né? Então, precisa ter esse momento. É muito E quando muito você importante. tem dúvida, quem você recorre? O Henrique. E ele e a mim, a gente vai fazendo essa troca A gente também. teve com um pessoal aqui que faz palhaçaria, né? Dentro dos hospitais. E a gente olhando... eles têm toda uma metodologia que eles precisam aprender também para poder entrar, porque não é só a criança, mas você precisa mudar aquele ambiente, né? Como diz o Tonho, né? Fazer aquele calorzinho, no geral, né? Com os profissionais que estão trabalhando ali também. Sim. E a gente vê isso sendo aplicado, né? Essa dedicação, por exemplo, vocês têm toda uma dedicação, não só com os terapeutas que estão com vocês, mas também com o ambiente onde está inserido, né? E aqui fica uma salva de palmas pro pessoal da Unimed. Sucesso, trabalho maravilhoso, com profissionais maravilhosos. A gente tem um espaço que está lá, é um espaço exclusivo para isso. Isso Foi criado para receber, né? É uma pena que não tenha em todos os lugares. É uma pena mesmo. É uma pena. Mas eu acho assim que
A gente vai evoluindo, né? Tudo é... Isso que eu ia comentar. Como você falou, não existia esse serviço da forma como ele é. Isso. Vocês foram estruturando. É um serviço privado, mas assim, vocês são um espelho para órgãos públicos, prefeituras, governo do estado, né? De repente, se atentarem e falar, olha, existe uma estrutura, sim, essa estrutura... É real, né? Ela é palpável, tem como você buscar. Embora ela seja privada, recurso público não falta. Tá? Tem as próprias APAES, só modificar... Sim. Mas o que fazer... É perigoso falar isso, né? Porque eu não quero ofender as APAES. Mas colocar talvez a análise do comportamento ali, o ABA, ensinar os profissionais a aplicar, porque cientificamente é o que é comprovado. Mas o Brasil, não que... voltando na questão dos rótulos, o Brasil ele é cruel. O brasileiro é cruel. Não é para fracos. Porque assim, não é para... Você conhece a PAI, você conhece sua mãe trabalhando na PAI, você falou, né? Então, assim, quem conhece a PAI sabe do trabalho e como é um trabalho árduo. Quanto Só que assim, voltando à questão dos rótulos, uma criança que às vezes é atendida pela PAI, ela é rotulada. Sabe? Na nossa época a gente era expressões que eram utilizadas, debilóide, mongoloide, não era assim que a gente era falando, nossa, sabe? Cultural, infelizmente, assim, eu acho que a gente evolui. Que bom que a gente evolui, né? Porque senão a gente... Que bom que somos racionais e temos essa capacidade de evolução, então, né? Então, mas o que eu acho assim, a gente fala muito dessa questão porque existe recurso público. Falta vontade, falta, às vezes, alguém capacitado dentro de uma estrutura pública para falar assim, poxa, podemos montar talvez não igual, mas algo que atenda, né? É porque eu acho que... no meu papel leigo, né? Não sou um cientista político, mas o papel do Estado não é ter lucro. Não é uma empresa para ter lucro. Não é. Na verdade, o Estado não é para ter lucro, mas algumas pessoas usam do Estado para ter lucro. Mas eu entendo que o lucro do Estado é as pessoas pessoas felizes. Uma sociedade que consegue. Um Estado que provoca um bem-estar social. Então, através disso, eu acho que, não sei, na minha ingenuidade, não vai ser uma grande empresa que vai levantar uma PAI e falar, nossa, agora eu vou bancar essa PAI para ad eterno. Não, vai ser o Estado. O papel que ele deveria cumprir. Então. Vamos voltar. Deve cumprir mais, por favor. Vamos voltar para... Assim, quais esses grandes desafios para vocês, enquanto organizadores da terapia ABA lá, quais são os desafios para você montar essa estrutura que vocês tiveram? O que vocês sentiram no começo? Como é que foi todo esse processo? Há quantos anos vocês já estão aplicando isso aqui? Eu, 14... Desde 2015, 2016, eu trabalho com ABA. Quantos anos? A historinha já 2015? 6, 7 anos, né? 7 anos, né? Você tinha 10 anos, então, quando você começou. Ele saiu... Lembra que ele falou que trabalhou de garçom? Então, quando ele deixou o prato, ele... Já começou. Ele fez desenvolvimento ultra supersônico. Não, é que eu tive aula e hoje eu sou sócio de um grande amigo, né? E hoje uma pessoa muito importante dentro da análise do comportamento no Brasil, que é o professor Marcos Garcia, né? Seu Marcos. Salve, Marcos. Ele hoje é presidente da ACBR, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, né? Aí eu faço pesquisa com análise do comportamento desde o 2º ano da faculdade. Então, quando entrou o ABA, porque o ABA vamos dizer assim, é a parte experimental que a gente aplica na vida, né? Então, eu já estava... Você já vinha fazendo lá, isso? Já estava lá. E nem sabia que era isso que eu estava fazendo, né? Foi um negócio meio... Aí quando surgiu o ABA lá no Unimed, a gente teve que montar tudo. Aí foi... Como diz os nossos pais, né? Antigamente era tudo mato. Né? A gente foi... Lenhou ali. Mas você tinha, assim, quando começou, vocês tinham algum receio de que, puxa, nós
convencemos as pessoas, porque de alguma forma vocês convenceram, eles compraram a ideia, né? De que isso, de repente, não pudesse... Ou o tempo de aplicação para ver o resultado desse caminhar de vocês. Eu falo em resultado assim, não tivesse efetividade esperada. Não estou falando de questões financeiras, mas efetividade do ponto de vista clínico mesmo. Assim, nossa, a gente monta uma estrutura aqui, né, defendendo essa ideia de que essa ciência, essa aplicabilidade aqui, ela vai ter um retorno positivo para as crianças, para as famílias, e de repente isso não corresponde. Vocês não tinham esse receio? Não. Seguros. Hã? Vocês eram seguros. Porque... Eu acho até pelo estudo que ele já vinha fazendo, a certeza de que funcionava. Não né? tinha certeza. Sim, o que muda, Funcionava na não, verdade, que funciona. Funciona. Vamos deixar claro. é que com o tempo foram surgindo novas metodologias de trabalho, mas todas baseadas na psicologia comportamental ou na análise do comportamento, né? Ou na neurociência, enfim, tudo que tem um embasamento baseado em evidência, baseamento científico, enfim. E que aí a gente os desafios, no caso, é sempre a gente está se atualizando. E dentro do nosso trabalho, a Unimed apoia muito a nossa formação de uma forma contínua, né? Então, acho que seria nesse sentido. Não é só implementar e pronto, agora o AB existe, né? E a gente precisa ir a acompanhando atualização constante dos estudos também. Porque uma coisa que é muito importante dentro do ABA e olhando para os terapeutas e supervisores é supervisão constante. É um dos pilares do serviço com análise comportamental aplicada para a TEA. É uma das pilastras principais é o profissional que atende seu filho, olhando para a câmera, que ele tenha supervisão. É isso. Quando saiu, a gente perguntou para ela qual era a função da supervisão. Era uma pegadinha. A gente esperou você sair para perguntar, entendeu? E aí ela falou. Tá? Aí, inclusive, eu perguntei para ela. Daí ela falou assim, que vocês fazem essa supervisão, que aí tem esse retorno, feedback, essa troca e tal. Então, até perguntei para ela, e para você, quando você precisa de supervisão, alguma coisa, ela falou, o Henrique. Um troca com o outro. Quando é uma coisa muito nova também, a gente pede para a Unimed, né, o nosso gestor lá, o Mike Darlan, salve, que é daqui de Biporã, não é? Biporã, O Mike é irmão do Acho que Michael. todo mundo nasce aqui em Biporã, não é? Você sabia disso? Posso falar o apelido dele aqui? Vou mandar o link para você, Mike. Mike, também conhecido como TT. TT. Tá aí, ó. Tá aí, Mike. Tá aí. A gente tava olhando, né? Então, só para fechar. Aí, sempre quando a gente precisa, assim, alguma coisa que a gente não sabe, tá muito fora, a gente fica meio angustiado, inseguro, aí a gente pede para ele banca uma supervisão externa pra gente, com pessoas mais... os doutores, né? Sim. Daí a gente faz... Mas vocês têm uma rede também, né? Aqui, assim, tipo... Eu vejo que às vezes a Ludmila posta até pela... Você já concluiu aquele curso que estava fazendo? Não. Ainda não. Mas eu vejo assim, sempre tem essas... Aí, principalmente agora com a facilidade de você fazer por videoconferência. É isso que eu ia falar. Sim, acaba tendo contato com outros supervisores lá de São Paulo. E de outros grupos que trabalham na mesma linha. Que ela pode acontecer tanto virtual como presencial. Hoje facilitou, barateou, né? Para você fazer, de repente... Antigamente você tinha que ir lá em São Paulo, sentar e conversar. Estar no evento, né? Hoje não, hoje você consegue fazer eventos todos virtuais. Tem supervisão que lá da Unimed a gente tem uma sala que tem uma câmera, né? Teve momentos que os supervisores lá da casa deles entravam na câmera e assistia a gente atendendo. Essa sessão. E daí eles... tem alguns lugares que tem até um pontinho aqui, ó. Mais fácil aplica. Porque sempre é no ao vivo, é na hora. O comportamento aconteceu, você me te olhou, eu tenho que te reforçar. Então é um negócio meio que... Não dá tempo de... deixa pra amanhã, né? Não dá. Então, vocês filmam também algumas coisas, né? Se precisar, tem... Até para vocês terem estudo de caso, né? Isso. Tem algumas formações, que é essa que a Ludmila falou, que foram surgindo, né? Primeiro veio só o ABA, aí veio depois o Denver, aí veio
Não sei, tem vários. Tem um outro novo que surgiu. E. Primeiro não veio aba, no sentido. No DTT. Isso. Não aba no sentido. Da ciência. Da ciência. É um negócio diferente. É que virou meio que conhecido a terapia aba como se fosse uma metodologia que é o ensino por tentativas discretas. Né? Todo mundo aqui. Não quero aba. Eu quero terapia X, mas a terapia X fazia parte ela é sustentada pelo aba. Ela também é aba, porque ficou conhecido o DTT como aba. Então mitos, mais mitos. Tudo, mas tudo parte das leis do comportamento, da análise do comportamento, etc. Tá passando, tem as séries na TV, né? E a gente vê na série e tal. Ela ajuda ou ela atrapalha? Depende. É entretenimento, né? Qual série que você assistiu? Não, tem a do Doutor, né? Que é uma The Good série. Doctor, né? É interessante. Atípico. Não, Atípico muito não. Interessante. É aquele da advogada coreana. Extraordinária. Que eu assisti também achei interessantíssimo. Tem Se ela é bem assim, ela é bem. Acho que até pelo estilo falando agora de interpretação, assim, estilo coreano, né? Eles são todos. Dorama, assim, né? Eles são. Você assiste. Sabe aquela coisa, você vai assistir um filme, às vezes japonês, né? Eles falam todo o timbre, o jeito de falar, né? Então, e o dela, ela é bem assim, né? Digamos assim, ela tem algumas características que são bem estereotipadas mesmo, né? No atípico, um pouco menos, né? Um pouco menos. Mas o mais sutil. legal do atípico é que alguns atores são pessoas autistas de fato. Sério? Sim, Sério? vários. Sério? Muito Quem? legal. Isso Qual muito deles? Você lembra algum? Os amigos dele. Né? O indiano, aquele indiano que trabalha na loja? Não, né? os demais, outros amigos. Peraí, só repete o nome. Vamos frisar que eu agora fiquei curioso também. Atypical. Atypical. Tem no Netflix. Isso. E outro bem legal também que tem na Netflix o nome traduzido? Amor no Espectro. Daí é tipo um documentário de uma terapeuta que se encontra com jovens autistas que vai fazer esse intermédio de conhecer para eles conseguirem se relacionar amorosamente. É muito legal. Então, muito legal. São histórias reais de pessoas reais. Os outros, como o Henrique disse, é entretenimento. Às vezes vende aquilo com um certo humor e tal, mas nem sempre é assim, né? Você assistindo na tela. É isso que a gente. Entendeu? Às vezes você vê, por exemplo, um atípico ele tem algumas crises, assim, mas acaba ficando engraçado, porque ele tá sofrendo e tal, mas é o personagem, né? Até falar, que bobo, né? Para quem não conhece, né? A realidade de alguém com autismo. Então, tem isso, né? Entretenimento nem sempre ajuda, tal, desmistificar algumas coisas, esclarecer. Causa uma forma... empatia, acho que das pessoas que não conhecem nada. Cria né? um saborzinho para ir pesquisar. Bom, enquanto bibliotecário, né? Criar a expectativa para você pesquisar e tirar a sua opinião. Até nesse da Extraordinária, que é da advogada, tem um dos episódios que aparece um cliente, né, que tem um autismo de um nível maior, mais acentuado. Então, para as pessoas entenderem que não... Esses estereótipos, né, de que não é assim todo mundo igual à atriz principal ou o ator principal. E também um exemplo de como a família não deve ser, no caso, né? Porque a família é toda, né? Como vocês falaram, da importância dos pais nisso. E às vezes os pais não estão... Na verdade, nunca ninguém está preparado para essas coisas, né? Não estão abertos a ouvir e participar disso, né? Do processo. Acho que bom, não sou pai... Não é meu espaço de fala. Sim. Mas imagino, sabe? Imagina, né? A gente imagina. Eu acho que tem uma questão de aceitação, né? De aceitar ali o diagnóstico, que daí deixa as coisas mais tranquilas. Tem até uma metáfora do quarto escuro, né? Que quando os pais não aceitam, tá em estado de negação, né? Eles entram num quarto escuro e tentam achar o interruptor. Desesperadamente achar um interruptor. E eles não percebem que a janela está bem na frente deles. Era muito mais simples, né? Muito mais simples, né? De entender que talvez não é a luz pela luz lâmpada. Pode ser a luz do sol. E tá tudo bem.
Também é a luz do mesmo Também jeito. é luz, tá vendo? Então tem, acho que, parte de um pouco de aceitação, mas também parte de saber o que fazer, né? Porque que nem nisso nas férias, né? Eu atendi uma mãe esses tempos que ela tava meio angustiada, falando, ele não vai tirar férias com a gente, ele não quer sair de casa, né? Aí eu lembrei do Mion, tudo isso, né? Aí eu falei, mãe, às vezes Essa é a realidade. É isso, sabe? As férias em família, talvez as férias dele é ficar em casa, a casa só pra ele, sabe? Eu vou tomar banho na hora que eu quero, eu vou fazer na hora que eu quero, minhas eu regras. vou comer o que eu quero. Então, se você Esse já era um... Se você não é pai... maior. Ah lá, né? Você não é pai, eu vou te falar assim, pai às vezes é renúncia, renunciar às suas coisas, é dizer, vamos dizer que eu tô errado, que não sei o que, mas assim, muitas vezes você tem que renunciar determinadas coisas, a sua viagem de férias, em nome do seu filho, aí Não, vai... faz outras férias, o exemplo da... Vai Isso. procurar o interruptor? Abre a janela. Sim, o que eu digo assim, precisa- é que você tem que abrir mão, por exemplo, eu não posso ir para lá, mas tem que ir para outro lugar. Esse é o abrir mão que eu tô dizendo. E assim, é lógico que cada um reage de um jeito também, não tem receita para isso. Então, se você for pai um dia, Vou tem ver receita. o que tá acontecendo não tem ali e receita, vou tomar tá? esses O que caminhos. funciona né? com um não funciona Ó, com o outro. pai de 5 filhos. Então, a história da mão é real. É um diferente do outro e são do mesmo lugar. Melhor. E o mais legal é a colheita que você tem, né? Cada um te dá um fruto de uma maneira diferente. É igual os seus Uma bagulho pacientes. diferente, São iguais os pacientes. Exatamente. É muito interessante. E eu tô aqui agora, assim, olhando que eles já estão mais tranquilinhos, assim, você reparou? Já deu A aquela... Ludmilla já tá quase dormindo. Gente, essas buscas que a gente está fazendo, e a gente está abrindo esse espaço também para os colegas de vocês, também de outras áreas que vocês acharem importante. Ou para vocês Ou voltarem, para porque vocês a gente tá falando assim, não sei se a gente, de repente, a gente faz um roteiro antes, às vezes fala assim, nossa, achei que eu ia falar tal coisa. Como a gente fala muito, a gente atrapalha o convidado. Então, mas assim, é uma forma que a gente tem de deixar vocês mais à vontade para falar, né? Então, às vezes, o nosso tempo não é, diga-se de passagem. Tudo bem aí? Como que estamos? Nem sei, cara. A gente precisa dar boa. A gente precisa Vamos dar tchau, encerrar. gente. Por mim, o É, negócio flui. Viu entendeu? como que flui? Acho que eu relaxei bem. Falei bastante. então, faltou bastante coisa para falar, né? Ó, Aurélio, hoje nós não tivemos o espaço Não, é que leitura, mas falei- nós tivemos o espaço das dicas de séries para ser Filmes e assistido. Vou pedir então que a gente reforce cada vez mais com os nossos amigos que estão em casa, que nos acompanham. Gente, divulguem esse trabalho. mas Conheçam, mas vão em busca também, né, cara? a Ludmilla vai divulgar livro, não vai? Você vai querer divulgar? Vou, para quem Por tiver favor. interesse, né? A pergunta é assim, se alguém tiver mais interesses Como ir atrás? se Gostar de informar ler, né? mais em fontes Seguras. confiáveis. Tem vários cursos de aba para pais, tá? Então não é algo que precisa ser psicólogo, precisa ser pedagogo. Não, os próprios pais Minha esposa já fez. já fez. Então deve ter cursos gratuitos, com certeza, né? Tem que ter a disciplina de sentar na frente do computador lá. Acho que um canal bem legal do YouTube que ensina muito é o Luna Aba. Da caneta Luna Luna Aba. Aba. Luna Aba, que a gente indica. E de Instagram tem pessoal do Aba Acessível. Bem legal, Luna assim. Aba é do Selmo, né? Uhum. Ele tem uma didática... Ele já pegou a manha de falar com a câmera, assim, né? Então é muito bom. Você vai escutar ele. bem, viu? Você vai bem. Falando nisso, a DGA tá abrindo um novo espaço aqui. Futuramente, Aba Podcast. Ó. Aí, ó, Aba Podcast. Psicologia, podcast, né? E Psicologia Podcast. E de livro que dá para baixar na internet. Tem o Ajude-nos a Aprender, o Help Learn Us, Ajuda-nos a aprender, é bem didático. da Kate É um Lear. pouquinho mais antigo, eu acho, mas... Mas Mas tem em português ou só em Tem, inglês? tem. Ajude-nos a Aprender. Joga no Google, sai fácil. que é bem Bom, pra- gente, acho que falamos bastante coisa, não falamos tudo que a gente Não, esperava, é. né?
Mas esse é sinal que nós vamos ter a próxima. Isso. Boa. Entendeu? A gente dá um tempo, as pessoas vão ver, daqui a pouco a gente volta aí. Né? Vamos para tirar dúvidas. Entendeu? As redes sociais. Segundo com perguntas, né? Umas Isso. perguntas acumuladas. Quem sabe? A gente tem um projeto de fazer ao vivo, talvez no futuro. A gente daí. É mais fácil, A a gente pergunta abre... pode ser na hora, entendeu? Daí a gente já vai respondendo. Sim. Mas assim, foi muito bom. A gente só precisa fazer uma coisa, senão não tem o Ah. próximo. O quê? Agradecer os nossos patrocinadores verdade. que estão sempre com a gente. Né? A listinha. Já Vamos lá, gente, que isso é muito importante. Ó, Chopp Brasser. Chopp Brasser, reinvente Fitwear. Fantásticas roupas, hein? Painho, Papo Cabeça, On Time. Quem mais? A Pipoquinha. A que Pipoquinha entrando tá aí. aqui com a gente. Pipocas Gourmet, será que eu esqueci É uma alguém? delícia, A Força gente. Têxtil. Força Têxtil. Vivarte, A Vivarte, escola de minha cunhada. Minha cunhada tem que fazer propaganda. Chopp Brasser. Como a gente estava mais sério, hoje a gente não serviu, mas tá aí, gente. Bora beber! Tá aí, Tomo, papo cabeça. Eu tomo esse chopp Brasser. É muito lá bom, em gente. Nós Londrina. estivemos aqui com o Marco. Fantástico. Marcos Marcos, esteve um aqui, abraço. foi entrevistado. É um A dos história, sócios, a história né? do Chopp é maravilhosa. Legal. De superação total, assim, vale a pena. DGA, E você DGA. esqueceu, Nossa, não posso esquecer a DGA. Ô, louco. Falar de DGA, nós tivemos com eles aqui, né, Aurélio? Isso, Um abraço, ó. Outcast Podcast é o podcast do Guilherme Fábio. da. Vai estar na TV dentro em breve com a gente também aí. Vamos estar colocando aí, gente. A gente bateu um papinho de 3 horas com ele. Coisa pouco. Foi jogo rápido. Ô, esquecemos de falar do Espaço Superação. Se eu não falar, a Dona Lia me bate. Ui. Espaço Superação. Da Dona Lia e a Dona Cris, um abraço pra vocês. Amo você, Dona E Lia. em breve aqui falando do livro, tá? Sim, a Dona Lia, nossa autora agora também. Gente, para encerrar, agora aquele momentinho assim, abraços aos amigos, agradecer as pessoas. Cobrança também, se quiser fazer, aproveita né? esse leilão do Pague agora, no Serasa. Cuidado, não vai falar o nome que depois dá processo. Aí deixa eu pegar meu cartão aqui. Mas assim, primeiro, o espaço é de vocês, para vocês agradecerem, né? Alguma mensagem que vocês queiram dar que a gente, né? Temos mais um tempinho aí, tá? Então, fiquem à vontade. Abraço pra mamãe, pra você. Agradecer a oportunidade, agradecer aos amigos. Né? E, sei lá, acho que eu sou mais idealista, né? Espero que o ABA esteja nas políticas públicas. E agora nós abraçamos Ainda também. mais. Teve agora... não sei se pode falar, né? Pode. Você fala o que você Pode, quer. chefe. Mas foi o primeiro governo, foi nesse governo que instauraram a Secretaria da Saúde Mental. Então, desde então, nunca existiu uma visão assim de sociedade, de políticas, não só do SUS, mas de políticas do servidor público, de tudo, que tivesse essa visão da saúde mental, né? Então, espero que cada vez mais a psicologia entre no Estado, nas políticas públicas E que muitas façam... ações a ser feitas, né? que construam coisas com o nosso saber, né? Então, por favor, há muitos psicólogos por aí, chamem-nos para construir coisas. Eu vejo você falando, esses dias eu estava vendo alguma coisa sobre os instintos manicômios que a gente tinha, né? Nossa, não é muito antigo isso não, tá? Vamos por 30 Júlio anos. Bispo do Rosário, que era um artista fabuloso, né? O Juqueri era o nome do Juqueri. hospital, né? Juqueri. Então, era um depósito de pessoas, é praticamente um campo de concentração, né? E hoje, 30 anos, 35 anos mais ou menos, a gente evoluiu um pouco. Né? Um pouco. Acho que temos muito a caminhar enquanto sociedade, enquanto pessoas, né? Principalmente respeitando as pessoas que têm algum tipo de necessidade, né? Não são pessoas diferentes, são pessoas como a gente, né? Cada um com a sua característica e tal. Então, acho bacana você falar isso, independente, né? A gente aqui é um espaço aberto, se quiser vir falar mal do governo, bem do governo. Pode, chefe. Pode, chefe, entendeu? Então, assim, independente, eu acho que assim, quem teve a ideia... E se está funcionando e dá certo, que gente, tem que ser funcione. falado. É para todo mundo, É não é para só todos, palavra, não é? Espero que pra todo mundo, funcione. né? É para né? todos, tem que ser falado. E agradeço a tua equipe de trabalho, né? Meus estagiários lá, satisfação. Um abraço para os estagiários. Escraviários. Portão dobrado Eles lá. são nossos braços, direito, esquerdo. Sem eles ia ficar um caos lá. E ao Instituto, ao IPAC, né? Ao pessoal do IPAC, um grande abraço.
Um abração. Vamos lá. Eu vou agradecer a Unimed, né? Porque, na verdade, a gente não pediu permissão, mas, né? Eu pedi. Obrigado. Eu fiquei com receio até quando falei com a Ludmilla. Eu falei assim, não sei se pode, né? Porque... Mas então, a Unimed também, se quiser, o espaço está aberto para a né, Unimed também. Eu sei que a Unimed faz a divulgação em outros lugares, né? A gente tem uma linha um pouco diferente, menos formal, né? Então, mas se quiser, tiver algum profissional que queira, vocês podem falar. O espaço está aberto. Quem sabe visa o patrocínio. O patrocínio a gente aceita sempre. Muito bem-vindo. E você vai mandar abraços para quem? Mando abraços. Primeiro, agradecer o convite e a confiança, né, que vocês tiveram na gente. Agradecer a Unimed, a minha chefe, Paula, pela liberação. Paula. Assiste, ó. Falamos do Marcos, falando da Paula, hein? O dia que eu chamei a Ludmilla, alguém falou assim, você fala pra mim que eu quero ver, ó. Vocês, por favor, divulguem lá. Quantos funcionários tem a Unimed? Se todo mundo assistir, já vou olhar na lista. A chefe Paula, que é isso? É isso. Gente, aqui a gente sempre diz, é uma regra nossa. Muita paz e gratidão sempre, porque aqui pode, chefe. Pode, chefe. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada.